Atenção, investidor! A Novartis acaba de divulgar seu Novartis First Quarter 2026 e os números revelam uma empresa em plena metamorfose. Enquanto blockbusters desabam sob o ataque dos genéricos, uma nova frota de medicamentos cresce em velocidade impressionante, e uma aquisição bilionária pode mudar o destino da companhia. Hoje, aqui na Voz do Balanço, vamos direto ao que interessa: os dados, as entrelinhas e o que realmente importa para o acionista. Importante, este vídeo não é recomendação de compra ou venda. Fique até o fim e depois explore nossa playlist com mais balanços de empresas brasileiras e europeias. Vamos nessa! A Novartis é hoje uma empresa puramente focada em medicamentos inovadores. Nada de genéricos, nada de saúde animal, nada de divisões paralelas. O foco é claro: 4 áreas terapêuticas principais: cardiovascular, renal, metabólica, imunologia, neurociência e oncologia. A gestão martela 3 prioridades: acelerar o crescimento com lançamentos de alto valor, entregar retornos ao acionista com disciplina financeira, e fortalecer as bases com tecnologia e pessoas. Além das plataformas tradicionais, química e bioterapêuticos, a empresa está apostando pesado em 3 plataformas emergentes: terapia gênica e celular, radioligantes e XRNA. É uma visão de longo prazo, e os números do trimestre mostram que essa transformação já está em curso, mas tem um preço. As vendas líquidas do primeiro trimestre somaram 13,1 bilhões de dólares, uma queda de 1% em dólar e 5% em moedas constantes. O volume contribuiu com 13 pontos percentuais de crescimento, mas foi completamente engolido por 14 pontos de genéricos e 4 pontos de impacto negativo de preços. O câmbio trouxe um alívio de 4 pontos. Os Estados Unidos, que representam 38% da receita, caíram 13%. A Europa subiu 7% em dólar, mas caiu 3% em moedas constantes. Os mercados emergentes cresceram 8%, com China subindo 13%. Agora, o centro do terremoto: 3 produtos maduros que perderam exclusividade e estão desabando. Entresto caiu 42%, para 1,3 bilhão de dólares. Promacta/Revolade desabou 66%, para apenas 184 milhões. Tasigna encolheu 59%, para 155 milhões. Mas aqui está a virada de chave. Enquanto os veteranos sugram, uma nova geração de medicamentos está explodindo. Kisqali, o carro-chefe oncológico para câncer de mama, disparou 59%, atingindo 1,5 bilhão de dólares. A Pluvicto, terapia com radioligante para câncer de próstata, saltou 73%, para 642 milhões. Kesimpta, para esclerose múltipla, cresceu 29%, chegando a 1,2 bilhão. Semblix, para leucemia, disparou 82%. Leqvio, para colesterol, subiu 76%. E Fabhalta mais que dobrou, com alta de 109%. O que isso significa? A Novartis está literalmente trocando o motor do avião em pleno voo. E a fatia de oncologia cresceu impressionantes 39% em moedas constantes, mostrando que a aposta é real. Com menos receita e mais investimento, a rentabilidade sentiu o golpe. O lucro operacional caiu 9%, para 4,2 bilhões de dólares. A margem operacional recuou de 35,2% para 32,3%. O lucro operacional core, que a empresa usa para medir o desempenho subjacente, excluindo amortizações de intangíveis, reestruturações e itens extraordinários, caiu 12%, para 4,9 bilhões, com margem de 37,3%. O lucro líquido recuou 13%, para 3,2 bilhões de dólares. O lucro core caiu 15%, para 3,8 bilhões. O lucro por ação ficou em 1,65 dólar, queda de 10%. Mas olha que interessante: apesar de toda a pressão, o caixa operacional ficou estável em 3,7 bilhões de dólares. E o free cash flow, o caixa livre, manteve-se em 3,3 bilhões, praticamente o mesmo patamar do ano anterior. Isso é extremamente relevante, porque mostra que a empresa continua gerando recursos para sustentar dividendos, recompras de ações e novos investimentos. O movimento mais impactante do trimestre foi a aquisição da Avidity Biosciences, concluída em fevereiro de 2026. A Novartis pagou aproximadamente 12 bilhões de dólares por essa empresa americana especializada em terapias de RNA para doenças neuromusculares raras, como distrofia miotônica tipo 1 e FSHD. Do valor total, 11,3 bilhões foram alocados como ativos intangíveis de pesquisa e desenvolvimento em andamento.
Só o programa de DM1, distrofia miotônica tipo 1, recebeu 7,5 bilhões de valuation. O ágio foi de 1,4 bilhão. Para financiar essa compra, a empresa emitiu 11 bilhões de dólares em bônus nos Estados Unidos. Mas a Novartis não parou na Avidity. Ela também anunciou duas outras aquisições pendentes, a Celergy, focada em terapias anti-age, por até 2 bilhões de dólares, e a Picavation Therapeutics, que detém um portfólio de inibidores PI3K-alfa, por até 3 bilhões. O pipeline da empresa conta hoje com cerca de 100 projetos em desenvolvimento clínico. No trimestre, houve aprovações relevantes, Cosentyx para hidradenite supurativa em pacientes pediátricos nos Estados Unidos, Leqvio para colesterol alto em crianças, e Zolgensma na formulação intratecal no Japão. Agora vamos ao balanço. Os ativos totais subiram para 118,5 bilhões de dólares, puxados pelo aumento de 10,8 bilhões em intangíveis, fruto direto da aquisição da Avidity. O ágio subiu 1,3 bilhão. Do lado do passivo, a dívida financeira total saltou de 33,5 bilhões para 45,1 bilhões de dólares. Com isso, o índice dívida sobre patrimônio líquido foi de 0,72 para 1,16. A dívida líquida subiu para 38,1 bilhões. Isso acendeu um alerta em alguns analistas, mas a empresa mantém uma liquidez de 7 bilhões de dólares e reitera que sua estrutura de capital continua flexível. O patrimônio líquido caiu para 38,9 bilhões, impactado pelo pagamento de 9,1 bilhões em dividendos e 1,9 bilhão em recompra de ações. É importante entender o racional. A Novartis está usando o balanço para acelerar a renovação do portfólio. Se as novas drogas entregarem o que prometem, o retorno será muitas vezes superior ao custo da dívida. Mas, se algo der errado no pipeline, a alavancagem pode se tornar um problema. Esse é o risco. Em maio de 2026, a Novartis está avaliada em cerca de 288 bilhões de dólares em capitalização de mercado. O ADR negociado em Nova York opera na faixa dos 150 a 155 dólares, enquanto a ação original na Suíça gira em torno de 114 francos suíços. Mas o que as grandes casas de análise estão dizendo após esse balanço? Morgan Stanley, o analista Thibault Butterin elevou o preço-alvo do ADR de 143 para 170 dólares por ação com recomendação overweight, equivalente à compra. Isso representa um potencial de alta de aproximadamente 13% em relação à cotação atual. A justificativa: um mergulho profundo em 9 ativos do pipeline, que revelou 23 bilhões de dólares em potencial ajustado ao risco, com mais 13 bilhões em cenário de sucesso total. O destaque fica para o remibrutinib, ativo para urticária crônica, que o Morgan Stanley considera subestimado pelo mercado. A relação risco-retorno, segundo Butterin, permanece favorável ao upside. O BS, o analista Matthew Weston, foi mais cauteloso. Ele manteve a recomendação neutra, com preço-alvo de 116 francos suíços para a ação original, com potencial de alta de apenas 2% em relação à cotação atual. Na visão do UBS, o primeiro semestre de 2026 é assumidamente uma transição com forte pressão de genéricos. A elevada avaliação da ação, segundo Weston, já precifica boa parte das boas notícias e existem oportunidades mais atrativas no setor farmacêutico neste momento. Goldman Sachs mantém recomendação SER, venda com preço-alvo de 106 francos suíços, uma visão claramente contrária à do Morgan Stanley. O consenso entre 22 analistas, segundo dados de mercado, é de Horn, manutenção, com preço-alvo médio de 153,80 dólares para o ADR com potencial de alta de aproximadamente 6% em relação à cotação atual. A Novartis entregou um primeiro trimestre que é, ao mesmo tempo, preocupante e promissor. Preocupante porque os genéricos estão fazendo estragos reais nas receitas dos produtos maduros, e isso ainda não acabou. Promissor porque a nova geração de medicamentos está crescendo com força, e o pipeline tem ativos que podem valer dezenas de bilhões de dólares. A grande questão é o timing. Os novos produtos conseguiram compensar a sangria dos antigos antes que a rentabilidade se deteriore ainda mais. O Morgan Stanley acredita que sim. O UBS acha que o mercado já precificou esse otimismo. E o Goldman Sachs está claramente desconfortável com o nível de valuation. Como sempre, a decisão final é sua. Esta análise é informativa e não representa recomendação de investimento. Antes de tomar qualquer decisão, estude por conta própria ou consulte um profissional. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal A Voz do Balanço. E não deixe de explorar nossa playlist com balanços de empresas brasileiras e europeias. Tem muito conteúdo relevante esperando por você. Até o próximo resultado.